Olha, eu estou olhando aqui a lição número 7. Eu tenho falado para vocês que eu considero ser a lição mais importante desse trimestre. Eu vou explicar por quê daqui a pouco. Mas ela apela para o tema da lealdade suprema. Então, olha só aqui na tela. Quando você fala de lealdade suprema, você está falando da lealdade de Deus. Agora, como eu estou vivendo a minha experiência de lealdade em tempos de guerra, em tempos de crise? Como está o meu comportamento, a minha fidelidade em relação ao aspecto do senhorio, a quem eu sirvo, né? Então, o grande ponto dessa lição é dizer assim, será que no meio da guerra eu vou encontrar alguém fiel a Deus? Por isso que eu considero o tema dessa lição muito importante. Você começa quebrando o gelo. O que é buscar primeiro o reino de Deus? Isso influencia a sua vida? Nesse corre-corre que nós vivemos no dia a dia, é possível, nessa zona de guerra, colocar Deus em primeiro lugar? O texto do verso para memorizar, Mateus 6,33, ele nos convida a pensarmos sobre isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. É um texto bem conhecido. A questão é, o que precisa ser respondido nesse verso? Primeiro, o que é o reino de Deus? Segundo, o que é a justiça divina? Terceiro, e que outras coisas são estas? Entenderam? Então, é importante que na sua abordagem da lição dessa semana, você encontre resposta para essas perguntas. Eu vou dar um spoiler para você aqui. O reino de Deus é o governo de Deus sobre a nossa vida, com Cristo como rei. Esse é o governo de Deus. Se você aceita o governo de Deus, deixe ele comandar a sua vida. Segundo ponto, justiça divina. A retidão de Deus recebida pela fé e praticada em obediência. Ou seja, a justiça divina ela precisa encontrar em minha vida uma resposta alinhada à proposta de Deus. Ou seja, ele apresenta a verdade e eu vivo a verdade. Portanto, eu estou na prática da justiça. Outro aspecto são as outras coisas. Que outras coisas a que se refere o texto? Bom, são as necessidades diárias, que são supridas por Deus, quando nós colocamos ele em primeiro lugar. O comer, o beber e o vestir estão inseridos nessas necessidades diárias. Então, amigo, eu espero que você tenha nesse estudo uma boa oportunidade para exercer um princípio de lealdade em tempo de guerra. Você não irá vencer. Eu não estou sozinho nesta escuridão. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso. Observe aqui, eu coloquei essa estrutura quiástica, veja, eu estou usando uma ideia para compor uma proposta, tá? Eu não estou dizendo que a lição foi escrita com esse propósito de se tornar uma estrutura quiástica, em absoluto. Eu aqui, olhando aqui as ideias de cada lição, eu penso que dá um alinhamento temático, por isso que eu usei a proposta da estrutura quiástica para poder mostrar esse alinhamento temático. E chegar ao argumento que eu cheguei para dizer que a lição 7, para mim, é a mais importante do trimestre. Observe aqui. Acompanhe o alinhamento. O alinhamento da lição 1 com a lição 13, da 2 com a lição 12, da 3 com a lição 11, da 4 com a lição 10, da lição 5 com a lição 9, da lição 6 com a lição 8 e o item 7, que é o ponto central. Essa é uma espécie de composição temática para você alinhar a ideia. Estou usando apenas a estrutura quiástica como uma ferramenta. Então, veja só. Receita para o sucesso. Escolha hoje quem você vai servir. Essa é a receita para o sucesso. Agora, se você não escolher bem, também se torna uma receita para o fracasso. O item 2, surpreendidos pela graça. Lembre-se,
A maior surpresa da graça de Deus é que ele é fiel ao que ele promete. Terceiro ponto, memoriais da graça. Em que momento você vai viver esse memorial? Quando você estiver na terra prometida. Você vai lembrar da graça de Deus. Na verdade, é a única marca do tempo que passou, vai ser a graça de Deus com a marca da cruz em suas mãos, ok? Dos cravos em sua mão. O conflito por trás de todos os conflitos. Qual é o conflito? Bom, o conflito por trás de todos os conflitos, ele revela quem verdadeiramente eu sou. Então, dentro desse grande conflito, que é o bem e o mal, a quem eu vou servir, na lição nós aprendemos a conhecer quem é o verdadeiro Josué. E quem é o verdadeiro Wellington? Quem é a verdadeira Maria? Quem é o verdadeiro Paulo? Então, o grande conflito revela quem de fato nós somos. Quinto item, Deus luta por vocês. E eu vejo que essa luta de Deus torna nós herdeiros das promessas do Senhor. Porque, veja, é nessa guerra que o Senhor, lutando por nós, nos faz herdeiros. Portanto, nós somos parte de prisioneiros da esperança. Enquanto estivermos aqui nesse mundo presos, nós temos esperança. Por quê? Porque Deus luta por nós. O inimigo interno. Veja, essa lição 6, ela para mim, ela corresponde à lição 8, porque enquanto eu tenho o inimigo interno, colocando aqui a história dos espias, que derrotou 10, eu tenho os gigantes da fé, que revelou 2. Lembra da história dos 12 espias? O inimigo interno deles os colocou, 10 deles os colocou na retaguarda. Nós não vamos vencer. Mas os gigantes da fé foram aqueles que não deixou o inimigo vencer dentro deles. Eles olharam para o Deus que lutaria por eles, Josué e Caleb, ok? E eu fecho, então, com o tema dessa semana, lealdade suprema. Ou seja, chegou o momento de ficar evidente de que lado eu estou. É o momento em que eu exerço, mesmo em zona de guerra, a adoração e a submissão ao Senhor. Entenderam agora porque eu destaco a lição 7 como sendo a mais importante? Veja que essa é uma percepção pessoal. Você não precisa concordar com isso, você pode até ter outra leitura sobre isso, está tudo certo. O autor, eu estou certo, por dedução, que ele não teve essa intenção. A Casa Publicadora, quando organizou a tradução, não teve como intenção também colocar nessa estrutura. É uma iniciativa minha, a partir do estudo que eu fiz, o alinhamento temático. Eu espero que vocês tenham entendido, pelo menos, a tentativa que eu fiz de alinhar a temática e chegar a um ponto central da lição, como este que eu cheguei, considerando ser a lição 7 o tema mais importante. Então, vamos ao esboço. Como agir em tempos de crise? Como agir em tempos de guerra? Essa é a questão. Aí tem 2 aspectos importantes que você deve considerar. Qual é a minha relação com Deus e qual é a minha relação com a família? Porque o aspecto de Deus me coloca no patamar de uma relação vertical. E o aspecto com a família no patamar de uma relação horizontal, como eu estou com o meu próximo. Claro que eu poderia até colocar aqui nossa relação com o próximo. Mas existe alguém mais próximo de nós do que a nossa família? A família é a melhor referência para eu exercer a minha relação com Deus. Se eu não consigo amar aquele que eu vejo, como eu posso amar aquele que eu não vejo? Então, me parece que Deus colocou essa espécie de experimento. Vamos ver se você consegue amar as pessoas, o próximo como a si mesmo. E o próximo mais próximo de mim é minha família. Claro que, na perspectiva teológica da relação cristã, eu preciso me relacionar bem com todos, ok? Mas não deixa de ser importante eu considerar o fato de que, primeiramente, eu amo a Deus e depois minha família. Como é possível amar o próximo fora da minha casa sem amar os que estão dentro da minha casa? Por isso eu coloquei esses 2 símbolos aqui que têm uma relação de adoração com Deus, o altar de sacrifício, e a família, uma espécie de celebração da minha adoração no lar e do fortalecimento da minha relação com o próximo, ok? Ficou claro para você essa ideia? Então vamos à revisão baseada no esboço. No domingo você fala primeiro a aliança, que tem a ver com a circuncisão. Qual era o propósito da circuncisão? Renovação da aliança, separação para Deus, que tinha a ver com o aspecto da santidade, purificação espiritual, e essa vem não apenas no aspecto fisiológico, mas sobretudo no aspecto espiritual, purificação do coração, preparação para a conquista, que era o ato final do tipo assim, agora nós estamos marcados para a guerra, ok? E essa purificação,
essa aliança prevista e representada muito bem com a circuncisão, era a marca de um povo com uma identidade seletiva, do ponto de vista de que eles seriam um diferencial para as outras nações. Aí você vem para a segunda-feira. Na pergunta de segunda-feira, a pergunta número 2, eu sugiro que você compartilhe com a sua unidade de ação, porque fala do aspecto da Páscoa, que era outro momento da nossa relação com Deus. Na verdade, bem aqui se celebrava a graça salvadora de Cristo, a libertação de Israel, ok? Então, vá para a terça e quarta-feira, e ali a temática é os altares de renovação. Qual a motivação? Por que deveria ser escrito em pedras? Por que as orientações, esses altares deveriam ter uma demarcação visível, assim, concreta, vamos assim dizer, e discuta isso com a sua unidade de ação. Qual a importância desses altares que visualizava, o que poderia representar, o que comunicava esses altares, tá? Lembre-se da conquista, depois Josué pediu que fizesse um altar de celebração. Então, assim, é importante nós considerarmos esse ponto. O item 2, nossa relação com a família, não está no pacote da lição dessa semana, mas é insinuado em algum momento que a gente deve ter nossa relação com a família. Tanto que a lição da Escola Sabatina, ela já começa na introdução falando disso. Que tempo nós temos dedicado ao culto familiar? Então, por causa dessa fala na lição, é que eu botei esse item, nossa relação com a família. Porque é aquela história, o altar do Senhor está erigido em minha casa? Então, quinta-feira é uma espécie de transição dessa temática, primeiro Deus, que você pode falar no aspecto da nossa relação com Deus e a nossa relação com a família. Então, eu vejo na lição de quinta-feira esse pêndulo importante que tramita de uma abordagem meramente vertical para uma abordagem também horizontal, ou seja, Deus precisa ser primeiro na minha vida, relação vertical, mas Ele é também Deus na minha família, Ele é primeiro na minha família, nessa relação horizontal. Portanto, como está o culto familiar? É uma pergunta que precisa ser considerada, você pode até provocar essa reflexão na sua classe. Ellen White fala a respeito disso no livro O Lar Adventista, na página 37. O culto familiar é o altar do Senhor em casa. Pais e filhos devem reunir-se de manhã e à noite para apresentar suas petições diante de Deus, confessando os pecados cometidos e pedindo auxílio e bênção. Agora você entendeu porque eu coloquei esse item aqui na lição, embora ela não trabalhe diretamente esse tema. É porque na nossa relação com Deus, é importante que o altar esteja erigido também na minha casa, ok? Vamos então para a interação? São 3 perguntas e eu deixo aqui 3 passagens bíblicas que podem ser norteadoras para as perguntas que você vai fazer para a interação. Então, a primeira pergunta está aqui na tela, a segunda e a terceira. Eu não costumo ler para ganhar tempo no vídeo, tá? Você dá uma pausa, você lê a pergunta. Se você for por esse viés, são essas perguntas que você vai levar para a sua classe, para a sua unidade de ação e ali provocar a interação sobre a compreensão do tema da lição. A conclusão final, a vitória, a verdadeira vitória, nasce da lealdade suprema a Cristo em qualquer conflito. Essa é uma boa conclusão. Não importa o conflito que você esteja envolvido, a verdadeira vitória nasce de nossa lealdade ao Senhor. Amigos, foi uma alegria estar com você nessa semana. Eu acho que eu demorei um pouquinho na lição, mas eu espero que você tenha tirado bons insights para a sua abordagem nessa semana. Olha, semana que vem, nós vamos estudar a lição 8, que fala de gigantes da fé, Josué e Caleb. E aí, você pode desenvolver aí sua experiência com esses 2 personagens. Que Deus te abençoe. Nos encontramos na próxima semana. Até lá!